BD Agape Online, Espanha, 31 de janeiro de 2021. Bem, BD está com você, e manda seus cumprimentos. Eu estou aqui hoje com vocês para trocar e compartilhar, e para questionar sobre a verdade, sobre o que você está vivendo ou não. Por isso, deixo a palavra para vocês. Elisa. Aceitação é um esforço ou algo espontâneo, ou esforço? Se é um esforço, o que poderíamos fazer? E se for espontâneo, o que mais podemos fazer? O que acontece? O que aceita, é o personagem, ou é a alma ou espírito? Ou é a consciência ou tudo, o que está aceitando? O que aceita, é a alma, é o personagem ou é a consciência ou é tudo? Mas por que fazer a si mesmo a pergunta: quem aceita? A aceitação não precisa ser explicada ou compreendida. A partir do momento em que você pergunta sobre a própria natureza do que é a aceitação, você coloca uma tela, uma barreira para a experiência da referida aceitação, que só pode se tornar realidade espontaneamente diante de certos desafios. Esses desafios não devem ser procurados no extraordinário, mas na insignificância do cotidiano. Porque há aí, diante da vida cotidiana, a menor possibilidade possível de ser perturbado por uma escolha ou hesitação. A aceitação une a espontaneidade e a facilidade de instalação no momento presente em que é vivenciado. A aceitação não é discutível porque, quando se aceita esta aceitação, se me é permitido dizê-lo, neste momento, a disponibilidade, a tranquilidade e o não fazer nada permitem observar o mecanismo íntimo da dita aceitação que você poderia qualificar, em certos momentos, como transfiguração, como rasgar dos véus, quando a sensação de deixar a irrealidade deste mundo e entrar num estado de silêncio e vacuidade, é neste momento instantânea. Muitas vezes fiz conexões entre o estado de liberdade natural e o que o bebê experimenta antes de ter a consciência de ser um indivíduo. Portanto, a aceitação não pode ser medida, pesada, analisada. Em outras palavras, se você está no momento presente, na totalidade deste momento que está aí, então a aceitação, a espontaneidade e a eficácia desta aceitação lhe aparecerão claramente. É um convite à prática e à experiência que, como eu disse, é o verdadeiro entendimento. Tudo que é compreendido pela mente, pelos livros, nunca será uma experiência vivida. É bom dar um tempo entre as traduções, porque as palavras aqui estão perfeitamente colocadas. Silêncio. Existe, portanto, uma forma de equivalência total em termos de resultados entre a aceitação, a espontaneidade e o momento presente. É a mesma coisa. Como você sabe se você está no momento presente? Há uma disposição particular para escutar e compreender o que existe, a paisagem, o objeto ou a pessoa. Silêncio. E é aí que tudo se resume a isto. Não é um dado, eles não são conceitos. Estou lhes dando os elementos-chave do que acontece no momento. Quando você está no momento presente, uma abertura é criada, uma forma de transparência é criada que você não pode obter pela vontade ou pela mente. Silêncio. Já foi traduzido. Elisa. Sim. O problema, Bidin, é que não podemos ouvi-lo bem porque há cortes. Não há sinal suficiente onde você está. Você não poderia se mover um pouco. E esta abertura lhe permite transparência, é quando você observa as mudanças. Você não decide. Conclusão, você está me ouvindo? Elisa. Não está bom, não. Você pode me ouvir agora? Elisa. Sim, mas com um corte. Não vem daqui, não vem de lá. Me diga assim que minha voz estiver clara e não cortada. Irmão, agora está melhor. Elisa, assim está melhor. Bom.
Em resumo, a vida comum, a cada momento, a cada circunstância, lhe dá a oportunidade de viver este momento presente. Você não pode perder a si mesmo. Você não pode ser enganado. Esse é o ponto mais importante. Nós nos aproximamos cada vez mais de você durante esses anos, de certo modo, contornando cada vez mais perto e justapondo você, colocando você lado a lado, de um lado o caos e do outro o amor. Ao aceitarem o amor, e, portanto o que é, vocês desaparecem para si mesmo sem esforço e sem nenhum pedido. Em resumo, é uma questão de atenção, possivelmente de intenção, que naturalmente o leva a experimentar estas mudanças. Este é um momento em que você acorda da mesma maneira que você se desperta todas as manhãs. Esta não é uma analogia simples, é exatamente como você irá vivê-la se ainda não experimentou. Para encontrar o silêncio, para experimentar o grande silêncio, você não deve ouvir, nem mesmo os sentidos, Elisa. Ou o quê? Nem os 5 sentidos, nem as percepções, apenas estejam aí, imóveis, e deixe ser o que tiver que ser. Se você for capaz de perceber, até mesmo a respiração, está tudo acabado. Com certeza você vai acordar. Todo o resto leva à luta, ao sofrimento, não como punição ou karma de qualquer coisa, mas como ambos realça a resistência e ao mesmo tempo a resiliência, no mesmo tempo, no mesmo espaço. Certamente haveria explicações no nível energético, no nível vibratório, no nível científico, mas novamente, cabe a você vivê-lo, experimentá-lo e ver por si mesmo os efeitos em sua vida. Você está imóvel. Você está sorrindo. Você é capaz de olhar a cena do teatro pelo que ele é, não importa a intensidade do que é visto. Você é forçado neste momento a ver com absoluta certeza que ele não é real. Você estará cada vez mais interessado em revivê-lo. Não há necessidade de grandes circunstâncias, mas qualquer elemento em seu dia é mais do que suficiente. Outra pergunta. Elisa. Sim. Irmã. Sim. Boa noite, Bidi. Boa noite. Irmã. Eu gostaria de fazer um pedido a Bidin sobre algo que eu experimento quando tiro uma soneca à tarde, quando adormeço profundamente, porque é o único momento em que eu durmo. Eu sonho que quero acordar. Por isso, faço um esforço em meu sonho para abrir os olhos e acordar. Dura muito tempo porque eu quero acordar e não consigo acordar. Em algum momento isso me coloca sob estresse, e eu acordo e vejo que é um sonho. A questão tem a ver com este despertar de que é deste despertar que estamos falando. O sonho é a coisa real. O real é um sonho. Essa é a última equação. Como ele pode existir, e é isso que seu sonho lhe diz, onde está o sonhador, onde está aquele que dorme no sonho. E no momento do despertar do sonho, como você diz, depois de muito esforço, você está na junção da extinção quando não há nada mais do que o espaço infinito e os tempos infinitos do sonho. Você é Deus, criatura criadora, sonhadora e destruidora de sonhos, demônio e santo no mesmo coração. É apenas um sonho e seu sonho o leva de volta a isso. Onde está a verdade no que se vê e se experimenta, no sonho e no despertar? A única maneira de perceber a junção do ser e do não ser é o Parabrahman que você é. Não há mais perguntas. Há apenas o que você é, antes do mundo, antes da luz, e ainda antes da mesma ausência de luz. Quais conceitos ou palavras podem ser usados então? Nenhuma. É o grande silêncio, ou Masamade, quando mesmo o que é vivido não pode mais ser expresso, nem manifestado, nem nascido, nem morto. Você estava aí antes da criação do universo e estará aí após a destruição do universo. Então você verá que criação e destruição são apenas fantasias da consciência e que você sabe tudo isso intimamente, desde a partícula elementar até todo o multiverso.
Isto não pode ser expresso, isto não pode ser dito, isto não pode encontrar nenhuma forma de fuga, e, além disso, quem iria querer isso? Vocês são todos e cada um de vocês. Você é o todo de todos os tempos e todos os espaços, resolvendo quando não há nada, contendo todo, quando nada e o todo são intercambiáveis como em seu sonho. Eu respondi. Irmã. Ok, então ainda sobre o sono, desta vez é à noite, quando consigo adormecer à noite, às vezes enquanto durmo, uma voz chama meu nome, muito alto, e me acorda em um começo. E eu nunca sei quem é essa voz, não sei o que é. É o mesmo discurso de antes, irmã. Está bem. Para a primeira resposta. É a mesma coisa. É você quem está chamando a si mesmo durante o sono. Em termos mais psicológicos, você diria que seu inconsciente e seu subconsciente estão falando com seu consciente sob o olhar benevolente do supraconsciente, e na grande explosão de risos do Parabrahman que ri de tudo isso. E tudo é intercambiável, sem distância e sem tempo. É algo instantâneo. É o que você vivencia em seus cochilos, é o que você vivencia em suas noites. Irmã. Obrigada, Bidi. Muito obrigado. Elisa. Um irmão. Irmão. Sim. Olá, Bidi. Boa noite. Irmã. Então, este é um testemunho que vai na mesma direção do que você acabou de dizer, ontem quando Ohio falou de momentos especiais do dia. E na verdade, eu os vivo quase todos os dias. Então eu sou como um vegetal, eu não posso fazer nada, eu não consigo nem pensar. Além disso, me convém muito bem. Mas como eu trabalho com pesquisa, ainda preciso de um pouco do meu cérebro de vez em quando. Por isso, eu deixo passar, estou bem com isso. Mas, por enquanto, estou feliz por ter um bom patrão. É isso aí. Bem, obrigado. Silêncio. Elisa. Então não há nada a dizer aqui. Vamos passar à próxima pergunta. Bidin. Sim, é claro. Elisa. Bem, vamos passar para uma irmã que tem algo a dizer novamente. É pergunta, testemunho ou compartilhamento, não importa. Irmã. Boa noite, Bidi. Boa noite. Irmã. A primeira coisa é um testemunho sob a forma de agradecimento. E a segunda é uma pergunta. Há 2 semanas, pratiquei pela primeira vez a absorção das essências com você, Bidin, tentando seguir o que você recomendou, concentrando-me na atenção e não em reações ou percepções físicas ou emocionais. A experiência foi muito, muito forte, durante várias horas e, na manhã seguinte, uma grande calma. E quando entrei no meu carro, de repente e espontaneamente, uma enorme gargalhada, uma risada louca que não me deixou por vários minutos. Irmã, eu nunca havia experimentado isso antes. Foi uma risada que veio da região do coração e não teve nenhum motivo particular. No dia seguinte, acordando de muito mau humor, novamente no meu carro, eu te chamei várias vezes, gritando eu te amo, Bidin. Alguns metros depois, eu me vi instantaneamente como se fosse projetado em um tipo totalmente neutro de observação, um tipo de indiferença, quando tudo que era percebido e visto era como provar a evidência de que não era real. Por isso, agradeço a vocês. Bem-vindo a Ágape. Irmã. Obrigada. Rindo alto. Irmã. Minha pergunta agora, Bidi. Eu me encontro enfrentando a mesma armadilha, há vários anos, que é um medo do medo. Não tenho outras palavras para dizer isto. Como posso superar isso? O medo do medo é apenas algo que corresponde a um hábito do personagem. Eu lembro que este personagem ilusório acompanha até seu último suspiro neste sonho, e até mesmo ampliado, transcendido por Ágape, pelo próprio fato das lembranças que ainda estão ativas e inconscientes, mas que é aconselhável você nunca se aprofundar.
Da mesma forma que você absorveu, eu o convido a absorver o que chamarei de medo arquetípico da mesma maneira em seu coração, e o fogo do coração ou o riso do coração irá absorver tudo isso. Lembrem-se de que cada um de vocês tem uma dinâmica diferente da que vocês mesmos escreveram. Alguns vão de pequenos toques, pouco a pouco, até os elementos da memória que são simplesmente a memória de tomar forma, não o karma, o hábito de estar em uma forma e nesta terra, o medo de perder essa forma. Porque a consciência pura Satchitananda é algo que é esta grande paz, esta grande explosão de risos que consumirá em seu próprio ritmo, e você não pode mudar ao nível das etapas, mas que você pode mudar a duração das etapas. Isso depende apenas da qualidade da acolhida que você faz como personagem, da grande explosão de risos que foi vivenciada e que você descreveu em seu testemunho. Não se trata de reviver o passado desta experiência, mas de deixá-lo se instalar em um mecanismo habitual, não de reação, mas realmente de aceitação também do que é, sem pensar, mas também com o princípio de que o que é vivido é vivido. E quando você entender que isto não exige nenhuma interpretação da beleza do silêncio que existe ao mesmo tempo, você se estabelecerá de maneira bastante natural e sem nenhum esforço neste estado natural. Os passos são escritos antes que você os viva, mas como já dissemos inúmeras vezes, você não pode mudar a bobina do filme, mas pode pressionar avançar. É assim que o medo se evacua, ao oferecer, não apenas nenhuma resistência ao desenrolar do filme, mas também nenhuma compreensão. O entendimento vem de si mesmo à medida que o filme é aceito. Em resumo, o personagem se torna novamente o observador ou testemunha silenciosa e imóvel, e é isso que pressiona o botão de avançar rapidamente. É extremamente simples, e isso acontecerá no próximo momento em que você o experimentar. Não tenha medo disso, não o domestique, e também não o rejeite, faz parte de sua humanidade, mas o deixe ser transmutado pelo próprio dia de ação de graças, como você diz. Tudo isso acontece naturalmente. Se você pensar que tem que fazer um esforço, pare tudo. Mantenha seus esforços para fazer sua vida diária, e ela se tornará sem esforço também, pelo mesmo mecanismo. Qualquer um de nós é capaz de fazer isso e vê-lo. Essas são todas as a priori, todas as memórias às quais você se agarrou inconscientemente, e eu mencionei a primeira memória da forma. A consciência é dependente, está ligada à noção de identidade, de limite e de forma, o que eu chamava há muitos anos atrás de saco de carne. Mas é no saco de carne que está o templo, ou o teatro. É aí que você sairá em uma grande explosão de risos cósmicos, e nunca mais será capaz de adormecer completamente. Mas estas etapas de purificação, que em alguns livros têm sido chamadas de lavar suas vestes ou auras, trazem de volta a inocência e a simplicidade da infância. Foram os ensinamentos e o entendimento trazidos a você pelas estrelas, os 12 potenciais espirituais, ou as 12 estrelas que você nomeou de Maria que o trazem de volta à unidade, ao coração do coração, e finalmente, ao que você é. O que você descreveu em seu testemunho, o que aconteceu em uma manhã e durou algum tempo, é o estado diário do Parabrahman que você também é. Outra pergunta. Obrigado. Irmã. Obrigada Bidi. Irmão. Boa noite Bidi. Boa noite. Irmão. Então eu tenho um testemunho que está de acordo com o que nossa irmã disse pouco antes. Eu tenho também uma pergunta e depois um pedido. Irmão. Eu começo com o testemunho. Em 2014, experimentei sucessivamente o desaparecimento do teatro, o véu branco, e depois o desaparecimento do palco com a ênfase e a grande explosão de risos. Cada vez que isso acontecia era quando eu abria fisicamente uma porta. Mas desde aquele tempo, eu nunca mais experimentei nada parecido com isso. Isto me leva à minha pergunta. Por quê?
apesar de ter vivenciado isto, ainda me sinto muito inseguro neste mundo. Eu não encontro o meu lugar e tenho muito mais medo deste mundo do que de quem eu realmente sou. Essa é a minha pergunta. Obrigado pelo testemunho. A resposta é quase idêntica que eu pude dar para as 2, 3 perguntas e testemunhos anteriores. Há a memória de quem você é que foi vivido como uma experiência, e que hoje não é mais aparente. Mas como todos vocês dizem, este tipo de experiência não pode ser esquecida, porque vocês sabiam, na época em que a viveram, que só isso era verdade. Mas os hábitos de vida podem ter ofuscado sua lucidez e sua atenção no momento presente, enquanto você estava ocupado revivendo a memória daquele momento abençoado uma e outra vez. Esse é o perigo da memória, e ainda assim aqui é algo que não tem nada a ver com nada kármico, ou desagradável, mas que, no entanto, como essa verdade se afastou de você na aparência, você fez dela uma memória e um anseio que naturalmente e independentemente de você, cria uma sensação de distância, porque uma memória, por mais intensa que seja, nunca será o presente, mas que perturba seu presente. E quando é algo agradável, como a experiência da verdade, você passa para o personagem de maneira bastante involuntária e inconsciente, tentando trazê-la de volta à vida. Isso por si só cria uma distância e naturalmente distrai a consciência do momento presente também, de maneira bastante simples. Não há outra explicação a ser procurada, não há outra causalidade. Esteja ainda mais lúcido do instante, não pense mais nesta experiência, ela está sempre presente, mas é você que não está mais presente, se agarrando a contragosto na dita experiência. Entenda isto, há um grande mistério e uma extrema simplicidade. Isto está claro para você? Irmão? Sim, está muito mais claro. Obrigado, Bedi. Eu só tenho um pedido, e também para aqueles que já testemunharam antes, é a mesma coisa. Irmão, aqui está você, Bedin. Na verdade, eu gostaria que você me acompanhasse. Por isso, eu convido você a me visitar. Esse é o meu pedido. Portanto, gostaria de lembrar que há algum tempo eu venho dizendo que eu estou disponível para cada um de vocês às 23 horas, às 11 horas da noite. Você não precisa me perguntar nada, basta me acolher e eu estarei lá. Muitos de vocês já haviam verificado isso. Portanto, é bom lembrá-los disso. Irmão, muito obrigado, Bedi. Eu acostumava dizer, quando eu estava encarnado, que quando você chama o Guru, mestre, em você, não sou eu quem aparece, porque você é o Guru. Eu estou ali apenas como uma imagem, entre muitas outras, da realidade vivida e consciente, que corresponde ao tempo que estamos vivendo, você e nós. Obrigado, obrigado. Outra pergunta. Irmão, obrigado. Elisa. A verdade é uma. Mas se diz que cada um tem a sua própria verdade. Seria a mesma verdade, de diferentes pontos de vista, porque somos todos um. Se cada um tem sua própria verdade, seria a verdade de diferentes pontos de vista, se todos nós somos um. Então é isso que significa. Por isso, querida irmã, se você quiser ler sobre isso, terei prazer em encaminhá-la para as intervenções do Arcanjo Anael, sobre a verdade relativa e absoluta. Assim como existe sua vida, e existe a vida, também existe sua verdade individual, que é real para cada personagem. A verdade de que eu estou falando é a verdade absoluta, no sentido de Anael, que por acaso é a mesma para todos. O mistério do amor, o mistério do sonho, o mistério da vida, o mistério da criação desaparecem diante da verdade. Esta verdade é comum. O amor nos diz e nos prova que estamos absoluta e totalmente na verdade um do outro. Este é o processo emaranhado dos sonhos. O sonho é comum a toda a criação, mas o ponto de vista é profundamente diferente, dependendo de onde você olhe.
A partir deste ponto, enquanto lhe parecer haver uma verdade individual, não pode haver uma verdade absoluta, pelo menos não uma que se possa viver. Porque você ainda está sujeito à doença e à fraude chamada consciência, e somente aquele que descobre o absoluto, ou o que também chamei para Brahman, se você preferir a consciência, que é anterior à consciência, e que não seja confundida com inconsciência, você está sujeito às verdades individuais, que do ponto de vista da verdade absoluta, é uma farsa. Ela não existe. Cada ponto de vista, cada corpo, cada consciência tem sua própria verdade individual. E ela só pode ser relativa. Na verdade absoluta, é realmente a experiência que temos um no outro, mesmo que não haja ninguém. E esta é uma grande explosão de risos. Esta é a diferença. Elisa, vamos passar para outra pergunta. Sim. Elisa. Depois que eu ler em francês eu traduzo. Boa noite, Bidi. Estou cansado de esperar por um clique. Eu vejo esta expectativa, está aqui, e eu estou cansado dela. Eu sei que é uma ilusão, que não é real. É um dado óbvio, mas eu não estou vivendo a verdade completamente. Caso contrário, esta questão não se colocaria. O que você teria a me dizer, ou me aconselhar? Obrigado de antemão. Quem está esperando pelo quê? O efêmero espera pelo efêmero. A história aguarda o fim da história. Ainda há uma identificação em você com a história que está se desdobrando. Eu já aconselhei fortemente, em outubro do ano anterior, que se você não estiver livre e continuar esperando enquanto segue a história, sofrerá uma sensação de espera sem fim, e muito pior, pelo efêmero. Eu havia indicado que se você ainda estivesse, sem estar livre, no fluxo da história, cresceria uma espera, e que acima de tudo haveria doenças que apareceriam neste corpo, nesta bolsa física. Somente aquele que sabe que isto é um teatro, porque ele viveu, somente quem está no grande silêncio, pode seguir a história sem qualquer expectativa, contente em viver sua vida humana, onde quer que esteja, seja qual for essa vida. Quem não está totalmente livre, quem não está quieto, quem não está sorrindo, tem todo o interesse em se afastar do palco muito rapidamente. Você tem bastante a ver com seu teatro pessoal e íntimo, com sua história pessoal, em vez de procurar a data de um evento, por mais importante que seja. É uma perda de tempo para aqueles que não estão livres. Você tem que recorrer ao silêncio e à aceitação, se você não for capaz de assistir a este filme ruim de uma maneira neutra e alegre. Caso contrário, eu já disse e repito hoje, a princípio vocês vão se vomitar e, se persistirem, desenvolverão doenças orgânicas nas portas. Portanto, sem dar nomes, apenas as áreas de seu corpo que podem ser afetadas por esta expectativa de um evento, em vez de viver o evento, neste momento, estes locais irão se cristalizar, se me permitem dizer, os pulmões e seios, o fígado e o baço, as dobras da virilha e os pés, a região lombar e cervical. Isto não é conceitual, não é uma ideia, é o resultado da sua conduta, dependendo se você está em ágape ou não, se assim eu posso dizer, diante da história do mundo e diante de sua história pessoal. A espera cria distância, a espera cria sofrimento, porque como você está esperando, você não está disponível para a vida, você não está disponível no momento presente, você está em outro momento. Mas isso não importa para quem está acordado. Ele pode brincar, ele pode se informar, ele pode criar uma obra artística, ele pode fazer jardinagem, sua vida flui e a vida flui. Para quem está esperando, a resistência é o oposto. Não há alegria em esperar, não há verdade na esperança ou na expectativa. Para quem está esperando, a resistência é o contrário, não há alegria em esperar, não há verdade na esperança ou na esperança. Isto é trapaça. Somente o que está no agora é verdade.
Você não pode estar esperando por um evento ou como em testemunhos anteriores em memória de um momento passado, e ao mesmo tempo estar disponível. Isto não é possível. A vida faz você lembrar disso agora nesta terra, de todas as maneiras possíveis. A incerteza, o desconhecido em seu corpo, em sua vida, em suas finanças, em sua família, no futuro, é uma oportunidade única de ser real e verdadeiro. Você não tem nada do que fugir. Você não tem nada pelo que esperar. Apenas esteja aí, sem perguntas, sem expectativas e sem memórias. Isto não significa recusar problemas. Isto não significa que você não enfrente problemas no efêmero. Mas que neste momento, sua disponibilidade para o momento e para a vida virá literalmente varrer, soprar, doença, sofrimento, questões. Isto não pode falhar nestes momentos na Terra, neste efêmero da Terra. Nada é deixado ao acaso. Tudo foi escrito como diz Abba, e eu diria que tudo já foi vivido. Há a verdade absoluta daqueles que tocam este coração de coração e o vive. Há inúmeros testemunhos de muitos lugares, mesmo os irmãos e irmãs que não o chame de ágape ou tempo zero ou para Brahman, isso não importa. Mas se há uma coisa que é certa, é que é um mesmo evento que é vivido por cada um individualmente, e cuja tradução das experiências e palavras são diferentes, e ainda assim um mesmo é vivido. Como eles dizem, os agapianos se reconhecem uns aos outros sem precisar interrogar ou questionar. Eles se reconhecem através de sua liberdade e de seu sorriso e através da certeza inabalável do que encontraram, sejam quais forem as incertezas de seus próprios corpos, de suas próprias vidas, ou de sua própria história. Isto está um pouco compreendido. Elisa, a pessoa que fez a pergunta, irmão. Sim, Bidin, obrigado. Está entendido. Elisa, obrigada. E tenho outra pergunta. Bidin, você pode falar sobre a palavra vida, o que ela significa, este mistério que anima tudo, mesmo que, posso apenas, Elisa. Sim, você pode falar sobre a palavra vida, na vida. O que significa, este mistério da vida que anima tudo, mesmo que esteja dentro do sonho? Desculpe, eu não entendi as palavras. A história de que? Elisa, você pode falar sobre a palavra vida, vele, vida, a palavra vida. O que significa a palavra vida? Eu não entendi exatamente a palavra. Elisa, a vida, o que significa essa palavra? Elisa, vida, o que significa a palavra vida? A palavra vida, qual é o sentido da vida? Elisa, sim, o que significa a palavra vida? A palavra vida. Eu ouvi, mas ainda não entendi. O que significa a palavra sim? Elisa, não, a palavra vida. Vida, a vida, qualquer um de vocês é quem você é. Mas por que você quer definir a vida? A vida é o que acontece. É como perguntar a um peixe, e perguntar o que é a água. A vida é o que você sente. Sua vida é sua história. Depois, é claro, depois podemos falar da vida eterna, da vida dos universos. A vida é um sonho. Mas a diferença entre o que chamamos de sua vida e a vida, sua vida é sua história, a vida é a inteligência da luz no trabalho. Este é um momento em que você entende e vive que toda esta vida é um sonho permitido pela inteligência da luz e pela inteligência das mães criadoras, as mães genéticas se você quiser. A vida é a prova desta inteligência da luz em ação. A inteligência da luz, que creio ter sido nomeada pelo comandante de a matriz crística, é aquele momento, o momento de lembrar o que você era antes de toda a memória e toda a lembrança. É o momento em que você se lembra que você é de fato o caminho, a verdade e a vida, que você é o alfa e o ômega, e que tudo isto é apenas um filme. Mas este cinema permite o despertar. Olá! Elisa. Olá, sim, isto é bom.
Ok, vamos passar para o próximo. Elisa. Querido Bedin, boa noite. Eu estou perguntando o que representam os cantos sempre no ouvido esquerdo e os ultrassons sempre no ouvido direito, que ouço diariamente várias vezes durante o dia e embora mais intensamente à noite. Há cerca de 2 meses, eu os acolho, eu os amo. Obrigado, eu agradeço. Então, permita-me dar uma resposta bastante bibliográfica, porque estes sons diferentes foram explicados durante muitos anos, especialmente na época da Yoga da Unidade e Verdade do Mestre Ram, um amigo, e a Yoga do Silêncio. O assobio da orelha esquerda é o nada, o canto da alma. Há 7 sons diferentes, cada um correspondendo a uma característica. Paralelamente a este canto ou assobio, existem de fato flutuações destas ultrafrequências, que na verdade flutuam de acordo com os momentos, que se tornam mais fortes em certas fases da Lua, mas especialmente de acordo com a abordagem de Nibiru. Eu os convido, portanto, a olhar o que foi perfeitamente documentado a respeito do canto da alma e do canto do espírito, assim como o chamado de Maria, sendo chamados pelo seu primeiro nome à noite, e a relação entre Nibiru em seu coração e som. Isso também o traz de volta de uma maneira particular de yoga que chamamos Kriya Yoga, e Nada Yoga, o yoga do som, que de alguma maneira está relacionado com o yoga do silêncio. Eu não vou entrar em detalhes, dado o pouco tempo de que dispomos. Lembre-se já que isto é um sinal e que é também uma prova de que você está em contato com a verdade. Obrigado. Próxima pergunta. Elisa. Então, um dia antes eu senti uma tristeza muito profunda e não sei de onde ela veio. Foi tão forte que mal conseguia respirar. E começa então outro dia, e esse estado não está mais aqui e eu estou em paz em silêncio. Por que isso acontece? No nível do silêncio há um certo número de mecanismos percebidos, mecanismos energéticos, vibratórios, mas também orgânicos. Uma dessas fases, às vezes dolorosas, é chamada de perfuração do coração, o rasgo do coração, o pericárdio, o rasgo do pericárdio, anteriormente denominado em outras dimensões, a porta Kiriste conectada ao chakra do coração, ao 8º e 9º corpos. Para alguns, este rasgo do pericárdio pode desencadear desconforto ou sensações incômodas, até mesmo dores acima dos seios direito e esquerdo, nas portas que você tinha chamado a L unidade. Paralelamente a isto, o impulso metatrônico, o impulso de Cristo e Miguel Arcanjo, é a espada de Miguel que perfura seu coração de trás para frente ou de frente para trás. De fato, às vezes há fenômenos dolorosos ligados a esta forma vibratória particular de transubstanciação, de passagem do corpo físico para o corpo da eternidade. Aqui novamente, evite se perder em detalhes. Tudo isso foi perfeitamente explicado e listado durante muitos anos pelos intervenientes de outras dimensões. Repito, porém, hoje, que todo esse conhecimento é supérfluo e que quanto mais natural e simples você for, mais você aceita o instante e o que é, e quanto mais toda esta alquimia, esta transubstanciação acontecerá naturalmente sem dor. Não perca tempo interpretando, mas tenha tempo para vivê-la e atravessá-la sem pará-la. Acho que vamos responder talvez a uma última pergunta agora. Elisa. Sim, porque temos 5 minutos. Ou os 2 últimos, se eles forem rápidos. Elisa. Boa noite Bedin, eu tenho a chance de viver o absoluto, eu testemunhei em julho. Meu caminho tem sido do nada para o todo. Este é um testemunho de um irmão. Cruzando sem reter nada, compartilhando esta ressonância, me foi feita uma pergunta que me fez rir. O que há antes do absoluto? Além do nada e do todo ao mesmo tempo, eu faço silêncio para responder. Porque Bedin, qual é a sua opinião sobre esta questão? Obrigado, Bedin, por sua contribuição à humanidade. Elisa.
Posso traduzi-lo. Elisa. Antes do absoluto, Elisa, sorrindo. Bem, o que você está procurando? Responderei à maneira do irmão K, isso evitará de eu ficar com raiva. O irmão K costumava dizer: quem me perguntar o que há do outro lado do rio, basta atravessá-lo ele mesmo. Nada que eu possa dizer se aproximará desta experiência. Não pode haver nem antes nem depois no absoluto. Não pode haver noção de antes, depois, entrar, sair, subir, descer, esquerda, direita. Nada pode ser detectado. Tudo é fixo, ao mesmo tempo, tudo está em movimento. Eu só posso convidá-lo a ir e vivenciar isto, ou em outras palavras, a ir e ser visto aí para entender. A abordagem de querer entender o absoluto é como a abordagem de querer entender o tempo zero, quando é vivendo que o faz entender. Eu já tomei um exemplo que vou repetir. Quando você caminha, todos os dias você caminha. Qual é a importância de saber qual músculo, nervo ou osso está em ação? Se você não tivesse pés e entendesse os pés, faria alguma diferença se você não tivesse pés? Não, não faria. É o mesmo para a verdade, para o real, para o momento presente, para o tempo zero e para o absoluto. A natureza do cérebro humano é tal, que parece a todos nós a princípio, que é necessário entender algo para se apropriar dele ou para vivê-lo. Eu estou lhe dizendo, é uma besteira. Eu repeti isso centenas de vezes nos últimos 2 anos. A Aba e Oma também os ensaiaram. Viver é entender. Não há outra maneira. Pergunte a si mesmo no instante, Elisa. Já passaram os 5 BD. Não reivindicar nada. Não esqueça que ágape, amor absoluto, para Brahman é uma restituição, não uma aquisição. Para estar cheio, você deve se esvaziar, a fim de compreender, ao vivê-lo, que não há nem cheio nem vazio. O que eu estou lhe dizendo escapa necessariamente de sua lógica, de seu intelecto. Mas o coração entende instantaneamente. É por isso que, da mesma forma que quando eu estava encarnado, afirmei que minhas palavras não poderiam falhar, mesmo que naquela época muito poucos entendessem. Hoje eu lhes digo, e estas serão minhas últimas palavras, que ágape não pode falhar. Se você entende a essência desta palavra, então você está livre. Agora é a hora de pedir deixá-los. Agradeço por suas partilhas, por nossas trocas e lhe digo o que? Irmão, ágape. Ágape. Vejo vocês em breve. Todos os microfones do vídeo abertos. Até breve, ágape. Obrigado Bedin, obrigado Jean-Luc, obrigado Elisa, Jean-Luc. Todos aqueles que quiserem agora, como eu disse, são 9 horas, você pode ficar conectado ou desligar, isso não vai mudar nada, você tira um momento de quietude, de silêncio, com seus olhos fechados, você não espere nada, você não peça nada, você está disponível, e pronto. Tudo se desdobrará por si só, está bem. Obrigado, obrigado Jean-Luc, amo você Jean-Luc, obrigado, obrigado, beijos, beijos, obrigado Elisa, ágape, ágape, gracias, 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 obrigado a todos vocês e ágape por alguns minutos, e vou deixar a tela. Ágape, ágape. Transcrição do áudio. Equipe ágape. Tradução. Francisca dos Reis. Imagem. https://www.facebook.com/groups/293-89 37 47 35 24 84